Olá, eu sou Rafael Maia e esse é o Indubrocast, o programa que nunca erra. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, e como sempre é uma alegria estar aqui com essas pessoas tão queridas, tão enigmáticas, que são Silvio Teixeira e Camila Ramos. E aí, Silvinho? Fala comigo, Rafa, nesse garbo todo, um rapaz alinhado, um rapaz que finalmente reconheceu o tamanho desse programa, né, Camila? E que veio, de fato, como merece, né? A gente vivenciou aí nas últimas semanas o nosso colega com bermuda, camisa de time, e claro que isso não combina com a grandiosidade desse programa, que traz sempre, né, para a nossa audiência um assunto relevante. E a Camila, como de costume, será quem vai nos introduzir nesse assunto, Camila? Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Silvio. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos vendo. Por que por enquanto? É um memezinho. Ah, entendi. É um outro podcast, tem uma intertextualidade aí, Medo e Delírio em Brasília, assista. Ouçam, né? Estamos aqui com Medo e Delírio em Belo Horizonte mesmo. Bom, hoje nós vamos trazer um assunto que sai um pouco dos jornais aí nos últimos dias, mas ainda assim é um assunto muito importante, muito relevante, que foi uma grande polêmica em torno do empresário, multimilionário, investidor em tecnologia, Elon Musk, dono da X, antigo Twitter, com o nosso judiciário brasileiro, mais especificamente o embate que ele teve com o ministro Alexandre de Moraes, em razão de acusações de suposta tentativa de censura, ou acusando o Brasil de ter um judiciário que censura as próprias redes sociais e o discurso de manifestação. Inicialmente, tem muitas camadas esse assunto, mas recentemente voltou também à tona, porque o Elon Musk, cogitou retornar ao ar contas do X que haviam sido tiradas do ar por ordem judicial brasileira, do STF, do ministro Alexandre de Moraes. Contas do X, essa rede social, que estavam proferindo desde discurso de desinformação a discurso de ódio, que não são compatíveis até então com a ideia de liberdade de informação e liberdade de expressão. Bom, isso acabou criando um grande rebuliço, porque diante desse prenúncio de possível descumprimento, desacatamento de ordem judicial, o judiciário brasileiro, incorporado aí na figura do ministro Alexandre de Moraes, teria colocado que se isso fosse descumprido, a própria plataforma como um todo iria cair. E isso acabou gerando uma comoção nacional e, novamente, polarização de discurso muito grande, uma discussão sobre a própria ideia da censura nas redes sociais, ou então essa falácia de que estaria havendo uma censura, e a ideia de uma interferência também de uma figura privada, internacional, uma empresa privada também, que é o X, querer desacatar uma ordem do judiciário brasileiro, uma ordem judicial, o que impactaria a própria ideia do próprio Estado Democrático de Direito, que as ordens judiciais devem ser cumpridas. E aí a gente volta também para aquela ideia do discurso de o que é liberdade de expressão, os limites entre a expressão e a liberdade de informação, porque aqui também é importante ressaltar que quando a gente fala de desinformação, há também a faceta da liberdade de informação, que ela perpassa pelo direito que a pessoa tem também de ser informada com um discurso correto, verídico, né, factual. Enfim, e aí voltamos a isso e é sempre uma polêmica, porque, bom, né, a gente vai desenvolvendo ao longo do episódio, por que é sempre uma polêmica? Porque a discussão desse limite tênue entre discurso de ódio, desinformação, fake news e liberdade de expressão sempre acirra tantos ânimos, e por que colocar essa pecha, né, ou essa censura, essa discussão de censura tão forte a partir das decisões judiciais? Massa. Tem um ponto relevante aí, porque os caras, para variar, eles começam uma treta em cima de uma mentira, que foi aquele rolê envolvendo os chamados Twitter Files, né? E aí, basicamente, um pseudo-jornalista americano, disse que existiam alguns documentos secretos do Twitter, que o Alexandre de Moraes tinha pedido que o Twitter colocasse à disposição da justiça alguns perfis e dados dessas pessoas, e como o Twitter não quis cumprir, é Twitter, né, que chama? É Twitter. E como o Twitter não quis cumprir, o Alexandre de Moraes teria ameaçado, então, de prisão os diretores do Twitter que não queriam cumprir isso. E aí, onde que é a treta? E sobre o que se trata esses chamados Twitter Files?
era uma treta envolvendo o Ministério Público de São Paulo numa investigação que envolvia o PCC. E aí, o Ministério Público de São Paulo pediu para a Justiça que a Justiça determinasse que o Twitter fornecesse dados de traficantes para que pudesse, se ela estava investigando alguma questão ligada à organização criminosa. E aí, dessa historiazinha aqui toda, de um processo que corre em segredo de justiça, o Elon Musk disse que fosse, não, o Alexandre de Moraes pediu. Então o Alexandre de Moraes tem nada a ver com essa história dos Twitter Files. No primeiro momento, né? Não no primeiro momento. E aí o mais bizarro é que, como estava em segredo de justiça, o Twitter Brasil não podia divulgar as informações. O que eles fizeram? Divulgaram pelo Twitter International, pela X International, X International. Então, por trás, muito antes ainda do discurso de liberdade de expressão, está o mesmo modus operandi que a gente vem falando aqui já há algum tempo, que envolve mentira, que envolve incitação de raiva, incitação de medo. E aí eu presenciei, não sei se eu falei contigo eu falei com certeza, eu presenciei um diálogo na escola de natação da Nina, que foi o negócio mais bizarro que eu já vi na minha vida. Porque pela primeira vez, em todo esse processo, eu vi que, de fato, como que funciona essa realidade paralela que a galera criou. Cheguei para levar a Nina na natação, trajado decentemente, e aí nisso chegam duas senhorinhas. E elas começaram assim, você viu o que aconteceu? Aí a outra, não, do que você está falando? Ontem o Elon Musk contou toda a verdade. E aí eu falei, opa, deixa eu saber essa verdade. Falei, quem foi? Nós já estamos numa ditadura. E agora ele desmascarou o de Moraes. Esse homem de Moraes instituiu uma ditadura no Brasil e o Elon Musk contou para todo mundo. E aí conversa vai, conversa vem, e aí a tiazinha me fala o seguinte, olha, Deus que me perdoe, mas para esse homem é só fuzilamento. E eu falei, caralho, mano. Que medo, né? Velhazinha do tricôzinho. Da igreja. Eu conheço ela da igreja. E aí, bicho. E aí eu fiquei pensando qual a realidade, como que isso entra tão profundamente. Porque não era alguma coisa que ela estava lendo e explicando. É um negócio que já estava enraizado para ela falar com tranquilidade, para ela defender a ideia, para ela convencer as outras que estavam na conversa ali. Então, de fato, existe uma realidade paralela que essa galera entrou sem saber, né? Que acho que não tem como sair mais. E aí a gente precisa ver até que ponto ou como lidar, né? Porque, de fato, essa realidade paralela é que leva ao 8 de janeiro. Essa realidade paralela é que leva a uma série de absurdos que a gente está vendo aí. E aí, nesse ponto, eu entendo. Quando a galera fala, porra, tem uma tiazinha que estava lá em Brasília e foram presas, coitadas. Porque a maioria ali, de fato, estava achando que o Brasil estava numa ditadura. Patriota. Isso. Então, e aí o meu ponto não tem que prender as tiazinhas. Tem que pegar a galera que planejou, a galera que financiou, a galera que vai criando esse tipo de notícia mesmo, porque isso é terrível. Mas a gente tem que voltar um pouco antes nessa história, até para a gente construir esse enredo que levou ao embate entre o Moraes e o Musk, que é entender o alcance do conceito de liberdade de expressão. Eu acho que talvez aí resida o problema do Musk com o nosso judiciário, especialmente com o Alexandre de Moraes. Porque ele parte de uma experiência, uma visão, uma ótica sobre a liberdade de expressão que não é compatível com aquela que a nossa Constituição estabeleceu, que a nossa Constituição optou. Quando eu penso na liberdade de expressão no viés americano e considero a primeira emenda, o discurso do Musk faz muito sentido, porque é aquela forma de enxergar a liberdade de expressão que os Estados Unidos vai professar, vai divulgar, vai entender como correta. Essa liberdade de expressão absoluta, que nem lá é absoluta a bem da verdade, mas essa liberdade de expressão extremada, que comporta qualquer tipo de discurso, inclusive de ódio, por vezes, ela faz algum sentido, levando em consideração aquela primeira emenda que fala que nenhum deputado pode votar uma lei ou pode estabelecer uma causa, uma condição que limite o direito de liberdade de expressão. Isso está de forma textual na Constituição norte-americana. O problema é quando a gente traz para essa realidade brasileira uma interpretação de um documento que não é aplicável aqui, e parece que o Elon Musk não foi alertado sobre isso, né? Ele quer fazer valer no Brasil um conceito, uma ideia, uma filosofia de liberdade de expressão que é incompatível com
com aquilo que a gente adota aqui. E eu nem sei se a liberdade de expressão que ele entende como correta pode ser vista como a melhor. Eu acho que não, inclusive. Eu acho que a gente está muito mais próximo de um conceito de liberdade de expressão mais adequado, onde a gente percebe a importância da liberdade de expressão contemporizando a necessidade de estabelecer esses limites, que o discurso de ódio, que a apologia a crimes ou qualquer discurso que possa levar a ferir direitos de outras pessoas, isso não pode estar cobertado pela liberdade de expressão. E isso parece, esse pontinho, que parece uma coisa simples, parece que não chegou na compreensão do Elon Musk. Ele analisa a realidade brasileira e a fala dele tem muito essa, mas como assim o judiciário tem o poder de limitar a liberdade de expressão? Como assim o judiciário pode determinar que eu retire da minha plataforma alguma postagem, algum material que ali foi colocado por um usuário? Porque na concepção dele, isso estaria protegido pela liberdade de expressão. Eu discordo do que você está falando. Pois é, eu discordo, cara. Eu discordo demais, sabe por quê? Porque, na verdade, isso aí é o que a galera do Partido Novo está falando. Porque o Elon Musk, ele tá na China. Calma, e na China ele fica caladão. Porque lá na Tesla, a Tesla bonitona na China, a liberdade de expressão, na verdade, lá o X nem funciona, né? O Twitter sequer é autorizado, é legítimo lá, mas lá não tem problema, porque lá a fábrica de automóveis dele, que rende milhões para ele, bilhões, né? Bilhões, sou muito inocente. Mas a fábrica que rende bilhões para ele na China, um local onde o Twitter sequer pode funcionar, não parece um problema. Agora, a liberdade de expressão no Brasil... Na verdade, o Brasil virou, eu estava vendo um artigo de um jornalista norte-americano, o Brasil virou um grande centro de embate da liberdade de expressão no mundo. Várias atenções se voltam no Brasil nesse momento para entender qual tipo de liberdade de expressão a gente vai oferecer ao mundo. E o Brasil meio que virou um balão de ensaio. Na verdade... Camila escreveu sobre isso, né? Assim, o que me parece, nesse ponto sobre o Brasil, é que virou um grande território de disputa, né? E de disputa política e de balão de ensaio, mas principalmente de uma disputa de território nesse novo populismo digital, populismo autoritário digital, que vem avançando. O que me preocupa muito é justamente o Elon Musk agora encabeçar, tanto com primeiro, esse comportamento de tentar desautorizar as decisões judiciais, sejam elas tanto da questão do Twitter Files quanto a reativação de contas, mas o ataque direto às instituições e ao sistema, né? E incitar uma conduta muito antissistema, que é realmente uma das estratégias para você desestabilizar a própria institucionalidade do local, desestabilizar a credibilidade dessa instituição, uma instituição importante, toda democracia tem um judiciário livre, mas um judiciário democrático, um judiciário que a sua decisão tem que prevalecer. E aí ele encabeça esse discurso sob essa ótica de liberdade de expressão, né, se valendo desse bioma, mas na verdade é um discurso antissistema, é um discurso desestabilizador. E aí isso pega muito, igual essa experiência que o Rafael narrou. E aí essas pessoas se tornam veículos também dessa propagação desse discurso antissistema. E na verdade, vira um grande delírio coletivo, porque aí começa a se enxergar o Elon Musk como patriota. Uhum. Como se ele fosse algum tipo de salvador, sendo que ele é né, enfim, um empresário, investidor privado. Ali é uma plataforma privada, mas a gente já entende que a internet é um espaço público, é como se fosse o equivalente ao shopping, né? É um fórum, é uma arena pública. E ele existe, desde que a gente entendeu já há algumas décadas a horizontalização dos direitos fundamentais, mesmo nas relações privadas, mesmo nos espaços privados, nós temos sim a prevalência das limitações dos direitos fundamentais, direitos constitucionais. Então, o fato de estar dentro de uma plataforma, a plataforma ser dele, não torna aquele lugar sem regra, né, e restrito, e ele faz o que ele quiser, ou ainda considerar que uma postagem de um usuário, ou mesmo, né, a utilização por usuários daquilo de uma forma criminosa, seja para qual for a utilização, ela está resguardada em algum tipo de sigilo ou confidencialidade, provedor e usuário? Não, né, existe uma responsabilidade daquele provedor em guarnecer aquele lugar de que aquilo ali não vai ser um ambiente, né, não vai virar uma deep web, né, não vai ser um buraco negro de normas. E 2, ter deferência com a legislação onde aquela plataforma está instalada. Então, assim, além do limite óbvio que eu entendo da liberdade de expressão, eles distorcem o discurso da liberdade de expressão e de liberdade de informação justamente
para poder encampar um discurso antissistema. E aí eu acabei de pensar numa dica cultural, vou aguardar para o momento certo, foi um bom livro que me veio à mente, mas realmente é uma estratégia. E aí, assim, o judiciário vai se fortalecendo essa ideia, porque o grande inimigo que nos últimos tempos vem sendo construído para esse discurso antissistema é do judiciário brasileiro. Mas o que é um judiciário sem autoridade das suas próprias decisões? É um judiciário fraco, é um judiciário esvaziado. Então, assim, fortalece a ideia de que existem plataformas digitais que vão acolher o que está à margem da lei, o que está à margem da Constituição, da legislação, e que quem tentar interferir nisso está censurando. Então, você transforma o combate à desinformação, que é muito sério, porque hoje em dia eu acho que um principal desestabilizador da nossa própria civilidade é a desinformação, e a desinformação ela é intencional, porque dentro daquela classificação do que é fake news, né? Desde quando você compartilha uma informação errada, mas não sabe que aquilo é errado, desde quando você compartilha algo ambíguo justamente para criar uma compreensão ambígua, até a desinformação em si, que existe uma intenção de ludibriar, até a deepfake, né, que agora com recursos de AI, etc. Então, existe todo um construto, uma intenção de que aquilo ative nas pessoas, né, limbicamente, o ódio, mas que ative também viés confirmatórios e que principalmente desestabilize a própria institucionalidade daquele lugar e a civilidade daquele lugar, né? Então, me preocupou muito porque é mais um episódio em que se fortalece a ideia do judiciário como inimigo da democracia brasileira para um grupo de pessoas. E aí avança um problema muito perigoso, porque o Elon Musk hoje em dia é uma pessoa muito poderosa. Que era uma coisa que nos grupos de pesquisa durante o mestrado a gente discutia. Quando caiu a conta do Trump, na época ainda era o Twitter ainda do Zuckerberg, e caiu a conta dele, a gente tinha aquela discussão. Olha, bom, né? Parece que é bom. Mas no dia que eles decidirem reativar, ou no dia que eles decidirem tirar outra, a gente vai ficar assim, porque qual que é o critério? Esses donos de plataformas digitais, hoje em dia, eles para mim são aquele papel do Nicolas Cage, o Senhor das Armas. Eles vendem para os dois lados. E eles ganham com o caos mesmo, com a guerra. Então, o Elon Musk me parece muito essa pessoa. Ele é muito poderoso, ele tá no mundo todo, mas ele lucra com parte do caos da informação, né? Mas olha só, salvo o melhor juízo, no segundo programa do ano passado, a gente gravou sobre o PL das fake news. Das fake news, né? Que não andou, que não avançou, e olha mais uma vez a necessidade de se regulamentar o papel das redes, né? O papel das empresas, né? A responsabilização. Porque nós estamos falando de coisa muito séria. E aí, linkando já também com o último programa que a gente gravou sobre os 60 anos do golpe, eu acho que o grande feito dessa galera toda é conseguir fazer com que as pessoas não enxerguem as coisas como elas são. Então, começa uma série de relativização de coisas sérias e verdade construída. De absurdização, se é que existe, essa palavra, absurdização do argumento, de coisas simples. Porque, poxa, é uma questão muito óbvia, essa questão da liberdade de expressão. E aí, o Silvio tem um aluno muito querido, lá que eu tive um embate com ele lá na Faminas uma época, e é muito interessante você jogar com essa galera. E aí, quando você quiser jogar com essa galera e mostrar como que o que eles estão falando é absurdo, coloca a pedofilia no meio. Então, tipo assim, porque aí é a linguagem deles. Então a galera mexe com a linguagem de ódio, de medo, e aí joga o tempo inteiro com essa ideia de temos que proteger nossas crianças. Então coloca o termo pedofilia dentro da liberdade de expressão. Pra você ver a reação e aí ver a mágica acontecer do contrário. Mas aí não, aí você está sendo muito radical. Só que as coisas sérias que nós temos, a galera conseguiu deslegitimar. Eu fico impressionado como eu vejo a relativização que fazem de todos os crimes cometidos pelo ex-presidente. Todos. Ah, não, mas não tem negócio de dinheiro. Aí teve o rolê das joias. Porra, mas essas joias eram presentes. Não tem nada das joias.
Tudo consegue tirando seriedade. Poxa, é. Então, tem uma fala muito massa, assim, acho que é do Heinz, na CPI da Covid, quando eles estão interrogando o Witzel. E aí que o Witzel fala assim, vocês estão apoiando um governo que é fascista, não sei o que e tal, e o Heinz diz, mas de mãos limpas. Então, assim, né? Então tá tudo ótimo. E aí na hora que mostra que os caras roubaram e ganharam muito dinheiro, porra, mas não tem problema ali, coitado, não sei o quê. É normal ele fazer uma campanha de Pix e arrecadar 17 milhões num dia. E tá tudo bem, porque ele é popular, ele pode. Exato, com dinheiro vivo. Então, esse é um mérito muito grande. E aí eu acho que a gente erra muitas vezes, né, Camila? Quando a gente considera esse povo imbecil. Essa galera não é imbecil. Esses caras são inteligentes para um caralho. Eles parecem imbecis. Mas eles são muito mais inteligentes que a gente. Porque a gente perdeu completamente a comunicação. A gente não consegue se comunicar mais com ninguém. Sim, Só para fechar aqui, o dia da manifestação dos Ubers, primeira que teve aqui em Belo Horizonte, que a galera juntou e começou a gritar, não queremos direitos. Isso é assustador. E aí é distópico. Aí você vê, poxa, tem um trabalhador gritando e fazendo manifestação contra direitos. Não é mais o patrão que tem que boicotar o rolê, é o próprio trabalhador que está fazendo isso. Mas porque justamente é alienação. É isso. Nós não conseguimos mais nos conectar. E aí era essa realidade paralela. Eu lembro do Bicho de Sete Cabeças, que é o filme do Rodrigo Santoro. O cara tá num mundo louco, de droga. De uma alucinação tão grande que é impossível se conectar. Romper essa bolha é muito difícil. Chegar a apresentação da verdade para o indivíduo que já construiu a sua própria verdade, essa verdade construída ela é mais difícil de ser rompida, inclusive, que a própria realidade. Né? Mostrar como aquilo que a pessoa acreditou e fundou toda a sua construção de pensamento estava ancorado em coisas que não são verdadeiras, é difícil. E quando esse choque de realidade chega, e chega para poucos, né? A gente teve lá um processo dos arrependidos logo após o processo eleitoral passado, mas é bem difícil, porque chega um momento em que a entrada dentro desse círculo vicioso de narrativas distópicas e completamente infundadas, mas que na percepção deles, naquele ciclo, naquela bolha, é tudo muito comprovado, porque uma mensagem é suficiente, uma fala, a depender de qual é o seu interlocutor, é suficiente para ser entendido como verdade. Dependendo do grau que a pessoa entrou nisso, ela, inclusive, tem um compromisso com o próprio erro. Chega um ponto que o cara não quer ser confrontado com a verdade, porque ele já assumiu. E o círculo em volta, né? Os amigos. Eu não posso agora voltar atrás, porque eu me comprometi demais. Esse aluno que o Rafa fez menção, eu imagino que seja quem é, dificilmente ele vai conseguir voltar a sair desse papel que ele se colocou, porque seria negar a existência. Coisa, a própria sua existência. Sim. Esse é um outro problema que a gente vai ter que lidar, porque não é um movimento que é passageiro como se imaginou no primeiro momento. Essa galera vai viver essa loucura e depois elas vão cair na real, vai passar, não vai passar. Não vai piorar. Não vai passar. E talvez essa galera já pensava muito assim, bem antes desse momento todo que a gente está vivendo. E agora eles têm voz, eles têm um espaço, têm uma legitimidade para poder expor tudo isso. Então, não consigo imaginar um cenário que eles recuem. A ideia é que isso alcance talvez patamares maiores se a gente não tiver aquilo que a gente já discutiu aqui outras vezes, né? Uma regulamentação do papel das redes, voltando àquela ideia que também volta e meia vem à tona nesses programas que a gente faz aqui sobre a ideia de que direitos fundamentais, nenhum deles tem a possibilidade de ser absoluto. Liberdade de expressão muito menos. A gente talvez seja um dos assuntos que a gente mais já discutiu aqui. A inexistência do direito fundamental absoluto. O direito à liberdade de expressão, que é importantíssimo, que é caro a qualquer democracia, ele não pode ser enxergado como esses caras querem, sob pena, inclusive, de comprometer o direito deles mesmos falarem. Porque se a gente liberou tudo, a gente cai naquele paradoxo do Popper. Se a gente for tolerante com todo mundo, acabou. O intolerante vai nos destruir. Então a gente está num caminho perigoso, mas não me parece ter outra resposta senão continuar sustentando. O STF agora ele não pode recuar. Ele chegou num estágio dessa discussão que não faz mais sentido dar um passo atrás. A última fronteira do discurso democrático, embora eu até concorde que por vezes a gente tem um excesso, o Alexandre de Moraes especialmente, talvez ele incorporou um personagem que ficou maior do que ele mesmo, esses excessos terão que ser tolerados pelo bem da democracia, porque eu acho que um recuo agora
representaria uma vitória dessa extremação do discurso. Não consigo imaginar outro cenário que não seja esse cenário de fortalecer a percepção, a interpretação da Constituição conforme o STF tem feito e de, por outro lado, um Congresso que exerça o papel de regulamentar as redes sociais, para que tenhamos aí uma estrutura legal agora não é o STF, não é o Alexandre de Moraes mais falando, mas o limite que a lei brasileira estabeleceu. Acho que esse é o próximo passo. O problema é que com esse Congresso esse próximo passo não virá. Nem com esse, nem com o próximo. E é muito difícil porque, né, a gente já discutiu isso algumas vezes, existe uma... Agora está mais em efervescência, mas existe ainda uma inércia, uma indisposição muito grande para você discutir os limites éticos da comunicação digital. As pessoas banalizam isso muito, ou ignoram isso muito, ou são muito resilientes. Tipo assim, deixa, não tem mais o que fazer. Porque, claro, a forma como a gente interage hoje digitalmente é muito confortável também, né? É muito prática e etc. Mas eu não sei se a gente perdeu o timing da discussão ética, porque, assim, rompe muitos, assim, dogmas, né? Pilares da nossa cultura ocidental muito grande. Né? Assim, o próprio distanciamento dos interlocutores, eu acho que isso é um problema para a comunicação, porque você perde uma identificação, você perde uma alteridade na comunicação, que é fundamental, principalmente para a convivência de diversidade, né? A alteridade, para você conviver com algo que é oposto, diferente, você tem que ter alteridade. Na hora que você afasta os interlocutores, você perde o vínculo afetivo, o vínculo social. Então, existe uma série de limites éticos que não são discutidos e eles são propositalmente também ignorados, porque há quem se beneficie politicamente e economicamente, né, desse silenciamento, dessa simplificação, dessa banalização. E a comunicação é tudo, né? Então, grandes desastres da humanidade, elas passam pela construção da propaganda, de um discurso que aliena, que capta, porque o que você conquista naquelas pessoas você não conquista leitores, você não conquista apoiadores, você conquista lealdade, súditos. É uma ideia quase de vassalagem ali. E a comunicação gera comportamento. E a comunicação gera comportamento, porque né, a linguagem do ser humano é um diferencial, né, a atribuição de sentido, de afeto e de linguagem dos demais animais. Então, acho que a gente realmente tem um momento assim, de abismo social, abismo civilizacional que perpassa uma mudança, uma degradação, enfim, não sei. Mas é uma luta para tentar resgatar alguns pilares mínimos da construção do discurso e da comunicação. E aí eu vi uma notícia recentemente, e em relação até redes sociais, que o Macron encomendou, foi um estudo que ele encomendou há um tempo, e chegou falando sobre exposição de crianças a telas e à rede. Aí o estudo falou assim, até 3 anos, nenhuma exposição. Até 11, não ter nenhum dispositivo próprio. E até 15, não ter nenhuma rede social, porque os danos que foram feitos ao longo dos anos, que os danos ocasionados a uma criança nessa fase de crescimento, a essas redes sociais, esses dispositivos, eles podem se tornar reversíveis, tanto por uma questão de desenvolvimento cognitivo, tanto como uma questão de desenvolvimento social, desenvolvimento crítico, desenvolvimento tudo. Então, assim, a gente está diante de uma coisa que é tão perigosa quanto a outras coisas que às vezes a gente se preocupa, entorpecentes, drogas, enfim, mas a gente não trata com o mesmo peso e o mesmo risco que tem, né? Isso é quase um acidente nuclear comunicacional. E a gente não sabe ainda, né? A grande real a gente não sabe qual o efeito que vai ter na geração das nossas filhas, né? Que já nasceram, no celular. Outro dia eu tava vendo um videozinho tocando tipo uma música de CD, e a criancinha... Alexa. Para, Alexa, para, Alexa. Você viu o CEO do TikTok que proíbe os filhos de terem TikTok e assistir TikTok? Então, tem um livrinho muito bacana que eu vou indicar. Eu vou indicar vários livros hoje aqui também, porque eu tenho várias indicações boas que falam sobre isso também. Eu tenho certeza que vocês estão. Mas eu acho que eu tenho me apegado muito àquilo que eu falei na semana passada. Há um tempo atrás, a gente estava queimando a galera na fogueira. As pessoas eram queimadas na fogueira e a gente conseguiu sair dessa, né? Desse obscurantismo. E eu tenho fé de que a gente vai sair dessa também. Amém. Talvez nós não vejamos, talvez Nina e Manu não vejam. A gente lembra do episódio anterior, 2 episódios atrás, quando falava de inteligência artificial aqui, e o cenário é ainda mais assustador quando a gente coloca as máquinas para pensar no nosso lugar.
Nossa, Tem os videozinhos dos robozinhos de guerra, sim. né? Então, enfim, o ponto é que a gente deveria dar, e a Camila usou um termo bom, deveria dar às redes sociais, assim, à tecnologia, o mesmo peso que a gente dá às armas nucleares, sabe? A mesma... Porque o potencial destrutivo é tão grande. Tem um livro, que não está na dica cultural, não vou falar dele, do Steve Pinker, que chama O Novo Iluminismo. Esse livro me pegou muito. Eu li há uns 10 anos. Porque ele falou o seguinte, cara, o mundo está ótimo. E aí você fala, porra, como o mundo está ótimo? O mundo está ótimo. Você pode pegar qualquer indicador, qualquer um, que o mundo hoje está melhor do que era 10 anos atrás, do que 20 anos atrás, do que 30 anos atrás. A expectativa de vida aumentou, mortalidade infantil diminuiu, crimes violentos diminuíram, as guerras no mundo diminuíram. E aí ele falou assim, tem duas coisas que me preocupam. A crise ambiental, só que eu não sou dessa galera da Revolução Verde, dos ambientalistas loucos, porque a Revolução Verde foi necessária para poder diminuir a fome no mundo, né? E a questão das guerras nucleares. Só que naquele contexto não tinha redes sociais. E aí eu tô para dizer que hoje nós pioramos o mundo em diversos pontos, principalmente, esse é um ponto, é a sensação, a ideia de democracia está morrendo no mundo. Eu li um texto disso, olha, que alguém escreveu recentemente que nos próximos, talvez, 25 anos, se nada for feito, não vai ter mais democracia no mundo. Ou pelo menos não vai parecer absurdo a ausência da democracia. Essa é uma ideia que, beleza, que é democrático, que não é, não importa. Minha vida pode ser boa ou ruim sem democracia. Ou pior, não é democrático para você. Eu ouvi isso de um aluno, semana passada, numa disciplina de Teoria Geral do Estado. Eu não falei assim, professor, por que democracia é a melhor opção? Por que a gente não pode escolher ou achar que a nossa vida seria mais bem sucedida, seria mais feliz em um regime autocrático? Porque na cabeça, na percepção dessa pessoa, o conceito de democracia, filosoficamente falando, já não é mais a única resposta. Nós crescemos em um contexto em que não se cogitava outra realidade que permitisse ao ser humano desenvolver todas as suas potencialidades que não fosse um regime democrático. Isso já parece perder sentido para algumas gerações mais novas. As pessoas devem ter no máximo 20 anos. Então, para a galera que está chegando agora e para construir os próximos anos, a noção de democracia pode estar realmente sendo desfacelada. E isso eu atribuo muito também a essa relação com a forma de tomada de decisão. Porque, assim, a democracia, dentro do nosso paradigma, ela também é o espaço de maior autonomia de tomada de decisão e participação. E também, né, foi a forma que o mundo que se percebeu, quanto mais democráticos os países, menor a guerra, porque existe também aliado ali um conceito de diplomacia, da construção da solução pelo diálogo. Né? Então a gente tem a ideia da democracia como um espaço participativo e discursivo. Se eu vivo dentro de uma realidade em que a minha tomada de decisão é basicamente substituída diariamente por algoritmos, inteligência artificial e dispositivos funcionais, do que eu sinto falta? Meus problemas são resolvidos, chega aqui, ó, isso aqui é o iFood, chega. Eu não preciso nem pensar, a coisa já é escolhida, já existe uma curadoria para mim. Então já existe um ambiente autocrático até na liberdade de consumo, né? No meio de consumo. Se essas decisões que me afetam diretamente no dia a dia não faz diferença. Essa é só uma versão política que é construída... Além da versão política, lógico. Então a gente está vivendo um processo de perigo. Sim. Total. E aí a grande preocupação é que nós estamos perdendo, além da capacidade de nos comunicarmos, nós estamos perdendo também o protagonismo da educação. Sim. O que me assustou na turma desse jovem aí que estava falando do Silvio, é que no segundo período, e aí é grave o que eu vou falar aqui agora, e é sério, porque é um processo que está vindo dos extremos para o centro. Talvez as universidades mais centrais, eu tive oportunidade de dar umas aulas na PUC, Coração Eucarístico, ano passado, ano retrasado, não me lembro bem, e eu vi que esse processo ainda não tinha chegado lá. Mas nas faculdades mais periféricas, existe um movimento de que muitas vezes o aluno não chega ali para aprender, ele chega ali para ensinar. E aí você perdeu o protagonismo. Se você não consegue mais ensinar para os seus alunos,
aquelas teorias que já foram testadas e provadas, porque o que ele acha é o que vale, ou você perdeu a comunicação e você perdeu a educação. Onde que vai sobrar? A política acabou. Então, a gente está muito próximo, e é catastrófico, de chegar num ponto de não retorno, do ponto de vista da teoria democrática mesmo, como um todo. Parece que deu uma pesada no clima, né? Deu. Porque realmente fica... Quando você perde o canal com o seu interlocutor, não faz mais sentido. Se você não consegue estabelecer um canal de troca na linguagem, e aquilo ali a sua mensagem não é compreendida, não é transmitida, aí para usar um termo da psicanálise, não tem transferência, não adianta. E se ele não tem deferência pelas essas figuras de formadores de opinião, que são os professores, né, enfim, políticos, teóricos, etc., né, tipo assim, para usar bem uma ideia habermasiana mesmo, assim, né, que mesmo dentro dos fóruns de deliberação existem os formadores de opinião, né, pessoas que vão concentrar aquilo e vão ecoar e etc. Mas se não existe uma deferência, e aí uma pulverização total, não existe um consenso nem sobre o quê? Sobre o que é verdade, o que é válido, o que é bom, o que é ruim, né, então assim, a gente volta muito numa estaca zero, de um dissenso coletivo, e o que vence é a propaganda, que é o que consegue captar mais pelo lado emocional, límbico e emotivo mesmo. Então, e é isso que eu acho que é uma preocupação por detrás muito grande, quando vem um magnata da comunicação distópica, que é o Elon Musk, que, enfim... A gente tem um consenso que ninguém gosta dele, né? Eu acho ele complicado, né? Uma figura bem controversa. Agora o Silvio acabou de atrapalhar a Camila a fazer um fechamento ideal. A gente começou a falar de Elon Musk, falou de um tanto de outras coisas, não que ela vem fechar com Elon Musk, você interrompeu. Você chama man interrupting. Mas enfim, e a gente tem essa figura, que é o Elon Musk, né, que é um magnata da tecnologia, da comunicação, testa muitas coisas pelo mundo. Tesla. Testa muitas coisas pelo mundo, foguete da ré. Essa interrupção foi desnecessária. Mas enfim, a gente tem o Elon Musk, que é esse magnata da comunicação e etc. E aí ele vem e também vem destabilizar mais um pouco a nossa institucionalidade. Foi boa a piadinha, velho. Tesla. É isso, galera. Fechamos aqui? Podemos partir para as dicas? Podemos, devemos. Vou começar com minhas dicas culturais, que eu tenho certeza que a Camila vai querer pegar as minhas. Então, eu vou indicar aqui na nossa cultura jurídica uma série de 3 livrinhos que se conectam. Um deles a Camila até indicou no programa passado, mas eu acho fundamental que os 3 sejam lidos em sequência, que vão falar um pouco disso que a gente vai repetindo aqui várias vezes, e pode ser que a gente já tenha indicado os 3 também em outros momentos. Eu estou falando Os Engenheiros do Caos, do Giovanni da Empoli, A Morte da Verdade, da... Kifuri, como é que ela chama? Nishio Kizuo. Um trem assim, um nome meio japa. E Existe a Democracia Sem Verdade Factual, do Eugênio Butti. Sim. Então são 3 livros. E Camila e eu lemos os 3 no mesmo contexto. A gente já fazia parte do mesmo grupinho na pós. E a gente dividiu a apresentação desses livros em algum momento. Mas são livros que nos ajudam a entender. E um quarto, que aí eu tenho a ver com o cara do TikTok, é um livrinho pequenininho, assim, que chama 10 razões para você apagar todas as suas redes sociais agora. Que é bem pesado também, que ele fala dos efeitos psicológicos que os algoritmos têm sobre a gente e como que isso foi pensado para alienar. Então, no meu Instagram, por exemplo, agora, qualquer hora que você abrir vai aparecer 2 coisas, mansões e penteado de menina. Porque eu perdi um tempinho olhando essas coisas, né? Quando então, o cara tá planejando comprar uma nova casa, né? Aí, e é bizarro, porque se você parar, por acaso, 3 segundos na frente de uma tela, ele vai entender que aquilo foi interessante para você, vai começar a te encher de informação sobre isso. E geralmente essas informações ou vão te dar raiva, ou vão te dar medo, ou vão querer fazer com que você gaste dinheiro. Então, é isso, são as minhas dicas culturais. Vai lá, Camila, manda ver. Eu ia indicar Engenheiros do Caos. Sabia. Acho que ele é de um outro contexto, ele fala do Steve Banner, né? Bannon. Steve Banner é o vilão do Batman. Mas, enfim, Steve Banner... É outro vilão. É outro vilão.
que é na causa da eleição do Trump. E aí é interessante porque ele vai construir uma narrativa mostrando como a Itália sempre foi um balão de ensaio do fascismo. E o Silvio falando do Brasil, acho que transfere um pouco para o Brasil hoje em dia, essa ideia de testar. Porque é um país continental, com muita diversidade, com uma polarização política atual muito acirrada, que flerta muito com discursos mais centralizados, mais centralizadores, mais autocráticos, um país também que flerta muito com o populismo, independentemente da sua vertente. E ele mostra como que se constrói isso, né, de uma forma proposital, e como existe também todo um lucro, né, um interesse por trás dessa engenharia para instalar o caos. Então, mas como o Rafa já indicou, eu vou indicar que você vá lá na plataforma da PUC e leia a minha dissertação de mestrado. Olha aí, ó, isso que é bonito. A melhor indicação que já tivemos aqui. De adversários a inimigos. Um texto impactante, é interessante, vai de tecnologia da informação até polarização afetiva. Leia minha dissertação de mestrado. E comente, leia e comente. Leia e comente, eu acho que vai ser Inclusive, interessante. nas nossas redes sociais, não custa lembrar, no Instagram, indubio.procast, pode comentar depois que você lê lá a dissertação da Camila, pode ir lá para elogiar, porque crítica eu sei que não terá, então os elogios são muito bem-vindos, a Camila merece. Deixa eu dar minha dica também, você tem mais alguma? Então, eu indico um livro que eu lembrei agora há pouco que casa um pouco com o que a gente conversou aqui, que foi um livro que eu li, também de uma coleção, eu não li todos, eu menti aqui, mas eu li vários dessa coleção, uma coleção que a Djamila organizou, que tem alguns livros sobre questões raciais, mas também perpassam outros assuntos, e tem um livrinho dessa coleção que chama Discurso de ódio nas redes sociais. O autor, eu deixei separado aqui, é o Luiz Valério Trindade, e ele é bem legal, porque ele traz um aprofundamento nessas questões que a gente levantou aqui, mas especialmente o impacto outra ponta, como o discurso de ódio chega no usuário a partir das redes sociais e como isso desconstrói algumas realidades e impacta a personalidade. Então, um livrinho bem legal, pequenininho, aquela coleção da Djamila toda pequenininha, você lê assim, meia hora não, mas duas dá. 2 horas você consegue ler, e é um livrinho que vai dar para abrir as ideias de quem interessa pelo seu assunto, para depois ir lá e assistir não, né? E dar uma lida também na Dissertação da Camila. Então comece por esse livro, dá uma abertura aí na sua visão sobre o tema, e depois vai ler a especialista. E aí vai na especialista. E aí você vai sair expert no assunto. E outra dica, não tem nada a ver com isso, porque hoje eu queria aproveitar para mandar um abraço, porque o meu chefe está presente aqui nos estúdios. Olha aí, ó. O professor Renan Vial está ali no cantinho acompanhando a gravação aqui hoje. Pode ser que seja o último, né? Depois dessa percepção dele aqui de como as coisas funcionam, talvez não estejamos aqui, né, no semestre que vem. Espero que sim, viu, Renê? Tem que pagar muito boleto. Eu também. Inclusive. E aí, galera, o professor Renê, eu brinquei com ele, me dá uma dica aí. E ele me lembrou de um filme que eu assisti, e eu não indiquei aqui, eu usei muito. E eu não indiquei porque a gente teve um hiato aí, umas 2 semanas sem gravar, e aí eu acho que eu perdi o time de indicar, que é o problema como é que é? O problema dos 3 corpos. O problema dos 3 corpos está na Netflix, que é muito bom mesmo. Ele lida com uma situação meio apocalíptica, envolvendo uma questão planetária, e tem um monte de repercussões filosóficas em torno desta possibilidade de fim do mundo. Acho que é um filme que gera também algumas reflexões interessantes. Então, as 12 dicas culturais, Discurso de ódio nas redes sociais, do Luiz Valério Trindade, coleçãozinha da Djamila, e O Problema dos 3 Corpos na Netflix. Maravilha, família. Com isso, nós encerramos mais um episódio desse podcast querido. Agradecer aqui a presença dos meus amigos, Silvio, Camila. Agradecer aqui o professor Renê, que está nos acompanhando. Quem sabe um dia não vira meu chefe também, né? Estou com as noites livres aí, não estou fazendo nada. Tem um do currículo? Ainda Laço não. atualizado? Laço atualizado. Vamos pedir a galera também para aproveitar, antes de você encerrar, Rafa, que quando nos acompanhar lá no YouTube, dá um likezinho, isso faz diferença para a gente. Os algoritmos. Com seus amigos os nossos episódios. Precisa nem assistir. Se não quiser assistir, ouvir o Rafa falando essa de coisa, talvez não vale tanto a pena assim. Não vale. Mas compartilha aí com seus amigos, aquela pessoa que pode, sim, de alguma forma, ser impactada por esses assuntos. E isso ajuda bastante esse programa a continuar no ar. Exato. Um abraço também para o Luca Valadares,
nosso operador de câmeras ali atrás, que tem cuidado para que esse podcast não caia no ostracismo, apesar do Silvio, né, Lucas? Muito obrigado por isso, obrigado por tudo. Agradecer aqui a TV Promove, nosso canal universitário. Vamos seguindo, vamos rompendo. Antes do fim do mundo, seguiremos juntos. Até? Valeu, Tchau. galera!